1 João, capítulo 3, versículo 8, quero trazer um entendimento da palavra de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida, para que a tua história seja mudada. 1 João 3, 8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toma o teu assento e dê um glória a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, a palavra de Deus, nesse versículo, fala de algo extraordinário para a nossa vida. A palavra de Deus diz, na segunda parte do versículo, que Jesus Cristo veio, ou melhor, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo tem algumas obras que ele coloca, que ele estabelece na vida das pessoas, na vida da igreja, e essas obras, Jesus Cristo destruiu elas. O início do versículo diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Muito bem, a palavra de Deus diz que aquele que pratica o pecado, ou seja, toda vez que você peca, toda vez que você erra, uma obra do diabo é instalada, uma obra do diabo é construída na sua vida, na vida de quem peca, não é isso? Porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado procede do diabo. Logicamente, todas as coisas ruins que vêm sobre a vida de uma pessoa, elas procedem do diabo, porque Deus não colocou sobre a sua vida, não constrói sobre a sua vida nenhuma obra ruim, nenhuma obra que vai causar prejuízo na sua vida. Mas toda obra que acontece, tudo aquilo que está errado, que vem sobre a vida de alguém, está condicionada àquilo que o diabo faz na vida dessa pessoa. E a palavra de Deus diz que para isso, por causa disto, é que Jesus Cristo se manifestou. Jesus Cristo se manifestou para destruir todas as obras do diabo na sua vida. Por isso que hoje você precisa compreender isso, e você precisa ir para a sua casa, você precisa caminhar a partir de hoje, entendendo o que Jesus Cristo fez para você, o que Jesus Cristo fez por você. A Bíblia diz que Jesus Cristo destruiu todas as obras do diabo. Toda vez que desde quando o homem pecou, desde quando o homem errou, obras de Satanás começaram a ser construídas na vida dele. E é por isso que muitas pessoas não conseguem andar na liberdade do Evangelho, porque existem obras que foram construídas ao longo do tempo na vida delas. E às vezes as pessoas, mesmo estando na igreja, mesmo estando buscando Deus, elas não conseguem se libertar de algumas áreas, se libertar de algumas coisas, e a sua vida não prospera, a sua vida não é transformada. Por quê? Porque existe alguma obra do mal, alguma obra do maligno que se instala na vida de uma pessoa, porque ele diz ali que todo aquele que pratica. A grande pergunta é: quem não peca? A grande pergunta é: quem não pecou? E o texto vai mais além, ele diz ali que aquele que vive na prática, existe uma obra do diabo na vida dessa pessoa. E é por isso que a vida das pessoas, em diversas áreas ou em áreas diferentes, elas são destruídas e elas não conseguem crescer. Agora, o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu uma pessoa possessa de um espírito maligno? Já viu? Quem já viu diz amém. Amém.
Quem sabe você até foi uma pessoa possessa de um espírito maligno um tempo da sua vida, ou quando você não conhecia Jesus. O que é que está acontecendo? Esse espírito está manifesto, esse espírito está dominando a vida da pessoa, está manifestando o que ele quer, como ele quer, e as coisas que ele quer na vida daquela pessoa. Agora veja só, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso, você precisa compreender que para serem destruídas todas as obras do mal na tua vida, você precisa colocar Jesus na sua vida. Porque a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo se manifestou. Ou seja, quando você tem Jesus Cristo, quando você coloca Jesus Cristo para governar, para guiar a sua vida, as obras de Cristo vão ser manifestas. Você vai manifestar as obras de Jesus na sua vida. E é por causa disso que você vai se tornando uma pessoa cada dia mais edificada, construída pelo próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se manifestou para isso. E Ele vem morar, Ele vem habitar, Ele vem fazer parte da nossa vida, para que nenhuma obra do diabo permaneça na nossa vida, ou para que todas as obras do diabo sejam destruídas da nossa vida. No versículo 5 do mesmo capítulo, 1 João 3,5, olha o que ele diz: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Por quê que Jesus Cristo fez isso? Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas antes aqui o texto diz que Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados. Por quê? Por que Jesus Cristo remove da vida de alguém os pecados? Para que as obras do diabo não sejam construídas na vida dessa pessoa, para que as obras do diabo não se estabeleçam na vida dessa pessoa. Então Jesus Cristo vem e tira o pecado. Então, meu amado, nós só temos uma saída, um jeito de resolver o mal que nos aflige. Uma pessoa só tem um jeito de tirar as obras do diabo da vida dela, colocando Jesus. Que primeira coisa, Jesus tira os pecados. Jesus tira o pecado que te condena. Jesus tira o pecado que leva as pessoas à destruição. Jesus tira os pecados que levam as pessoas à tristeza, à angústia, à tristeza profunda. Jesus tira esse pecado que autoriza uma obra do diabo ficar e permanecer na vida de uma pessoa. Então a pessoa se torna livre dessa obra do diabo. Por quê? Porque Jesus Cristo está perdoando, está arrancando, está tirando os pecados que se estabelecem na vida da pessoa, e o diabo ali constrói uma obra na vida dela. Então, quando passamos por problemas, por dificuldades, quando uma pessoa não consegue vencer, quando uma pessoa não consegue romper, quando uma pessoa não consegue prosperar, você precisa compreender que Jesus Cristo precisa fazer parte dessa área da sua vida. Por quê? Porque Jesus Cristo vai tirar todo o pecado que legaliza uma obra do diabo na sua vida, na vida dessa pessoa. As obras do diabo que ele estabelece são manifestas na vida de alguém, porque essa pessoa vive na prática, ou permite que se instale na sua vida uma obra do diabo. Às vezes as pessoas, elas têm os mais diversos problemas e elas não sabem como resolver. Os problemas chegam, mas elas não sabem como resolver. O único jeito que nós temos para resolver, que você tem para resolver os problemas na sua vida, sejam eles de qual ordem forem, sejam da ordem espiritual, sejam da ordem natural, sejam de ordem física, porque muitas pessoas sofrem de enfermidades, por exemplo. Você acha que a enfermidade vem de Deus? As enfermidades são Deus que manda para você?
Não. A enfermidade é um mal que se instala na vida de uma pessoa. A enfermidade é uma obra do mal que se instala na vida de uma pessoa e que precisa ser destruída. Mas de que forma as enfermidades são destruídas e arrancadas da vida de alguém? A Bíblia diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir essa obra, chamada enfermidade. Então, se existe na tua vida uma obra chamada enfermidade, você precisa compreender hoje que Jesus Cristo se manifestou e Ele está aí na sua vida para se manifestar hoje. Para quê? Para destruir essa obra. Porque é essa obra que te perturba. É essa obra que está na tua vida. Outros têm outros tipos de obras. Tem pessoas que são oprimidas, têm medo de tudo na vida, têm medo do dia de amanhã, têm medo da morte, têm medo de tantas coisas acontecer, têm medo de perder os filhos, têm medo de perder a esposa, têm medo e medo e medo. Isso é uma obra do diabo na vida da pessoa. E você precisa entender que Jesus Cristo quer se manifestar hoje na sua vida para destruir essa obra. E Jesus quer colocar você em liberdade do medo, porque Ele se manifestou e quer se manifestar na sua vida também, para destruir o medo. Há outros que têm outros tipos de obras, e que foram construídas na sua vida ao longo do tempo, e às vezes as pessoas não sabem como se libertar, como se ver livre delas, e mesmo estando na igreja, mesmo estando com Cristo, as pessoas padecem, sofrem muito desse mal. Mas quando nós vamos tendo o entendimento do que Cristo fez e quem Jesus Cristo é, nós vamos entendendo que Jesus Cristo vai destruindo cada uma dessas obras na nossa vida, na sua vida. E esse é o jeito certo de você se tornar livre desse mal. O problema é que às vezes as pessoas se acostumam com as obras que o diabo vai colocando e que vai instalando na vida delas. Elas vão achando até bonita, porque às vezes no começo o inimigo vai colocando uma obra, faz uma pintura, vai deixando maquiado ali, e a pessoa se acostuma com essa obra e começa a conviver com ela. A pessoa inicia uma vida fora dos caminhos do Senhor e começa a sair dos caminhos de Deus, e cada vez uma obra nova, uma obrinha, uma obra grande vai sendo colocada, vai sendo construída na vida da pessoa, e ela se acostuma com essa obra. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio, se manifestou, melhor dizendo, para destruir todas as obras do diabo. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui em Hebreus. Hebreus 2,14 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo se manifestou, Jesus Cristo veio, tornou você participante da carne e do sangue. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja só, meu querido, então a igreja, as pessoas às vezes são derrotadas por alguém que já foi vencido. Porque a Bíblia diz aqui que o diabo já foi vencido. Jesus destruiu ele. Destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E o único jeito que um crente, que uma pessoa tem para ser destruído, é deixar que as obras que o inimigo vai construindo permaneçam na vida dela. Mas a partir do momento que essa pessoa compreende, que essa pessoa entende que Jesus Cristo destruiu todas as obras do diabo, toda a tristeza vai embora da vida dessa pessoa.
todo mal é destruído da vida dessa pessoa. A partir do momento que você entende que a manifestação de Jesus coloca você num lugar aonde Deus estabelece todas as coisas, aí a nossa vida é mudada, a nossa história é mudada. Às vezes nós atendemos pessoas, como atendemos hoje à tarde, oramos hoje à tarde com um rapaz, e ele estava dizendo que todas as áreas da vida dele foram por água abaixo. Uma pessoa que já foi um grande empresário da cidade, uma pessoa que já teve sucesso, uma pessoa que já teve êxito, e agora se viu numa condição onde tudo foi embora. Como que vai resolver isso? Ao longo do tempo foi sendo construído obras do diabo na vida sentimental, destruição. Obras do diabo na vida financeira, completa destruição. Obras do diabo na vida emocional, na vida familiar, na vida espiritual, e agora a pessoa se encontra em condição terrível. Como que resolve isso? Só tem um jeito de resolver isso, e nós falamos isso para ele. Nós oramos, profetizamos isso na vida dele. O jeito que você tem para resolver isso é colocar Jesus Cristo, é entender que Jesus Cristo, Ele se manifestou e quer se manifestar na tua vida para destruir todas essas obras. E a partir do momento que Jesus Cristo destruir todas essas obras, você é salvo. Jesus resolve o problema espiritual, Jesus resolve o problema emocional, Jesus resolve o problema financeiro, e você é abençoado novamente. E nós precisamos compreender isso, que Jesus Cristo está se manifestando na tua vida todos os dias. Deus quer se manifestar através de você. O Espírito Santo quer se manifestar na tua vida. Por quê? Para garantir que todas as obras do inimigo sejam destruídas. Ele já fez isso, mas o nosso entendimento não permite, muitas vezes. E aí somos derrotados nas mais diversas áreas. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te abençoou. Deus te salvou em Jesus Cristo. Para quê? Para que você seja uma pessoa mais que vencedor. Porque Jesus Cristo te tornou mais que vencedor. Jesus Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte. E no outro texto a Bíblia diz, o apóstolo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Por quê? Porque agora já se manifestou alguém que destruiu o poder, aquele que tinha o poder da morte de destruir você. Aleluia. Jesus Cristo quer se manifestar na tua vida hoje, para destruir todas as obras que estão te incomodando. Jesus Cristo quer se manifestar na tua vida hoje, para destruir todo o mal que está te incomodando. E quando eu creio dessa forma, a manifestação do poder de Deus vem sobre mim, e as obras todas do mal são destruídas na minha vida. Aleluia. Então você pode sim ir para a sua casa hoje, você pode sim ser abençoado aí na sua casa, aí no seu local de trabalho. Você que está acompanhando a programação, o culto, você pode sim ser abençoado, entendendo que Jesus Cristo destruiu todas as obras do diabo, e nenhuma delas podem mais ter influência sobre você. Então o desafio hoje, o convite hoje é para que você coloque por terra todas essas obras do diabo na tua saúde, obras mal na tua saúde, mal nas tuas finanças, mal na tua família, mal no teu chamado. Quantas foram as pessoas que perderam o chamado que Deus colocou sobre a vida delas, porque deixou uma obra do diabo ser colocada, e não colocou Jesus Cristo ali, para destruir essa obra. E Jesus Cristo vai destruir todas as obras que você convidar Ele para destruir. Ele tem poder para isso. Ah, mas a obra que eu deixei construir na minha vida é muito forte. O inimigo colocou uma sólida base, como que fala para construção? Uma sólida fundamentação.
E é difícil de destruir. Jesus Cristo tem todo tipo de bomba, todo tipo de artifícios para ir lá e destruir isso lá na raiz. E você se tornar livre. E você precisa acreditar dessa forma, meu querido. Eu tenho visto que às vezes a igreja não consegue enxergar essas coisas, não consegue enxergar a obra de Cristo, mas enxerga todas as obras do inimigo. E diz: é muito forte, mas foi muito feio, mas é muito triste. Olha o pecado que eu me envolvi. Ei, a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo se manifestou para destruir o que pratica o pecado. Então não existe nada mais poderoso, nada mais forte, nada mais importante, nada mais sério do que o que Cristo fez. Agora você não pode se acostumar, você tem que entender que essas obras, que essa obra do mal que está na tua vida, que está no teu caminho, que está no teu ministério, você não pode se acostumar com isso. Às vezes as pessoas, os crentes dizem o quê? Ah, é assim mesmo, um dia Deus me cura. Não se acostume com a obra. Hoje Deus te cura. Agora Deus te cura. Por quê? Porque Ele tem poder, Ele se manifestou para destruir toda a obra do diabo. Destruir, o que é destruir? É acabar. É terminar. Então existe alguma área ainda que você precisa da ação de Deus, do poder de Deus? Deus vai tocar na sua vida hoje, para que nessa área você seja abençoado. Se for na sua saúde, você precisa compreender que Jesus tem poder para destruir toda a enfermidade no seu corpo. Se você se sente oprimido, se você se sente ameaçado, você não consegue ter paz, você não consegue ter mais, encontrar mais razão de viver. Tem pessoas que não têm razão para viver. Hoje pela manhã nós pregamos lá no exército, ali junto com o nosso amado irmão Josias, e jovens de 18 anos não têm mais razão para viver. Por quê? Porque aceitaram, uma obra do inimigo começou a vir, ser instalado na vida dele, e ele acreditou naquilo e está sendo destruído por aquilo. Mas Jesus Cristo veio hoje lá para destruir essa obra. E nós temos um áudio aqui que foi mandado para nós, do que Deus fez na vida daquele rapaz e de tantos outros com certeza. Por quê? Porque Jesus Cristo tem poder para chegar na vida de uma pessoa e destruir toda a obra que está destruindo ela. Não se acostume com as obras ruins da sua vida. Não se acostume com o mal na sua vida. Entenda que Jesus Cristo destruiu, se manifestou e está se manifestando e quer se manifestar na sua vida para que todos os males, todas as coisas ruins sejam destruídas. O que não está indo bem na sua vida? O seu profissional não está indo bem? Entenda que hoje Jesus Cristo vai destruir toda a obra que atrapalha você de crescer profissionalmente. E você está estabelecido hoje novamente. Você vai ser abençoado hoje novamente. Porque Jesus Cristo está aqui. E Ele veio para te abençoar. Para destruir essas obras. Glória a Deus.